Vendo a história de Davi, o rei segundo o coração de Deus. Nesse vídeo nós vamos falar de 5 pontos chaves e reflexões que a história incrível de Davi ela nos ensina. É muito comum que você conheça a história de Davi, isso porque Davi viveu alguns momentos marcantes, ele teve alguns auges em sua vida. O nome Davi significa amado. Davi ele é aquele que vai ser governador de Israel, vai ser o segundo rei de Israel após Saul. E ele é quem vai reinar por 40 anos. A primeira lição que nós aprendemos com Davi é que Deus nos conhece. Ele sabe qual é a sua história, conhece os seus pensamentos, conhece os maiores planos do seu coração e o melhor de tudo, ele já te viu lá na frente. A própria Bíblia vai dizer isso a respeito de Davi. Antes mesmo de Davi saber, de chegar aos ouvidos de Davi saber quais planos de Deus, ele já sabia. Isso a Bíblia vai deixar bem claro, quando o próprio rei de Israel, que estava reinando, Saul, ele vai desobedecer a ordem de Deus. Deus ele deu ordem para Saul, você vai lá e vai aniquilar os amalequitas. Porém não foi isso que Saul fez. Saul desobedeceu a ordem do Senhor. Então Saul, através das suas atitudes, desobedeceu a Deus. A partir daí, Deus ele envia o profeta Samuel para falar com Saul. E ele já dá um breve aviso sobre Davi. E no capítulo 15, versículo 28 de 1 Samuel, vai nos dizer assim: O Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Aqui a Bíblia nos diz que Deus ele já tinha estabelecido o reino de Israel para alguém melhor que viria. Estamos falando da pessoa de Davi. E Davi, em algum momento, ele sabia daqui? Não, porque o plano de Deus estaria para acontecer. Muitas das vezes a gente se preocupa sobre os planos que Deus ele tem pra gente. Será que tá tudo bem? Será que Deus tem algum plano na minha vida? E a palavra de Deus vai nos dizer também que lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus ele tem um plano estabelecido na vida de todos nós. E aqui tá falando em Jeremias que antes que te formasse nos ventres, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, te dei por profeta. Então antes mesmo da gente nascer, Deus ele tem um plano traçado na vida de todos nós. Você pode estar triste, pode estar desanimado, mas se esse vídeo chegou até você, tenha certeza de uma coisa. Deus ele tem um plano grande, que não é pequeno na sua vida. A segunda lição que nós aprendemos com Davi foi um dos momentos mais marcantes na história de Davi. Talvez em um dia especial, quando a família se reuniu com o profeta. Porém, para Davi era um dia comum, ele estava cuidando de ovelhas normalmente. Deus ele manda o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, escolher um dos filhos deles como rei. Então nesse dia a família vai se reunir, Jessé reúne os filhos para receber o profeta Samuel, porque era uma ocasião especial quando os profetas visitavam as famílias. Então Jessé reúne eles com os filhos. Então lá na casa está um dia especial, está em um momento único, um dia que não era comum, muito pelo contrário na história de Davi. Davi estava vivendo um dia normal, como qualquer outro, pastoreando, cuidando ali do rebanho, cuidando de ovelhas. Isso é uma grande chave para a nossa vida. Talvez o dia mais incomum, mais improvável, vai ser o dia mais provável que Deus ele vai se revelar para a sua vida. Isso porque o profeta Samuel ele vai olhar para os filhos de Jessé, ele olha para Eliabe, olha para Abinadab. Nessa hora ele vai escolher os filhos de Jessé, na visão, no coração dele. Vai ser esse aí, é formoso, é forte à vista. Mas Deus vai bradar lá no céu e vai dizer: eu não olho como o homem vê. Ou seja, você pode ter tratado bem e receber uma em troca. Você foi excluído sem ao menos fazer nada. Mas isso não vai impactar no que o céu tem ao seu respeito. E o profeta vai se falar para Jessé: Jessé, Deus não escolheu nenhum dos seus filhos, não é possível. Como pode um pai se esquecer de um filho? Não resta mais ninguém. E Jessé vai falar: ainda resta um. E manda chamar Davi. Por isso que tem uns salmos que Davi ele vai escrever e vai falar: Senhor, prepara-te perante mim uma mesa, perante os meus inimigos. Ou seja, foi nesse momento de humilhação, nesse momento é que Davi foi esquecido. Nesse momento que Deus tirou de Davi de um dia comum para fazer o dia mais inesquecível na vida dele. Quem sabe não é esse dia mais improvável que Deus ele tem um plano para sua vida.
Não se entristeça se você não estiver sendo reconhecido. Não se entristeça se não estão te tratando da forma que era para te tratar, porque talvez no dia mais improvável da sua vida, Deus ele vai transformar no dia mais extraordinário que você vai ter. É na presença dos próprios irmãos, quando Davi chega, que Davi é ungido a rei. A terceira coisa que aprendemos com Davi é que você só vai conseguir vencer o problema se Deus estiver contigo. Você pode até dizer, mas eu consigo vencer diversos problemas sozinho. Pode ser até verdade. Mas tem alguns problemas na vida que se Deus não for com você, você não vai conseguir vencer e também não vai conseguir suportar. É o caso de Davi. Vai chegar uma situação que Davi vai enfrentar Golias. Então tem situações na nossa vida que se Deus não for com a gente, não tem como a gente prevalecer. Isso porque ninguém ousou lutar contra Golias, a não ser o menino Davi. E é importante ressaltar que Davi em nenhum momento olha para o tamanho de Golias. Você não vai ver na Bíblia Davi falando do tamanho de Golias, a não ser Golias falando do tamanho de Davi. Tem problemas na nossa vida que nós só vamos conseguir vencer se Deus estiver com a gente. Filipenses 4:13 vai nos dizer: posso todas as coisas naquele que nos fortalece. E foi isso que Davi fez. Ele não olhou para o tamanho do gigante, para o tamanho de Golias, muito pelo contrário. É melhor a gente olhar para quem está do nosso lado do que contra o nosso oponente. Então, Deus sempre vai ser maior do que todos os problemas do lado de fora. A pergunta que eu te faço é: por que Davi teve que guerrear contra Golias? E olhando para o passado 300 anos antes daquela batalha, Deus ele tinha ordenado para Josué, o povo de Israel, os israelitas, aniquilarem os povos ao redor da terra prometida. Só que não foi claramente isso que aconteceu. Eles deixaram alguns deles vivos. E um exemplo claro disso eram os filisteus, que habitaram na costa do sudeste, como também na Palestina, e formaram um grupo de 5 cidades, que foram Gaza, Gat, Asdod, Ascalão e Ecrom. E a cidade de Gaza, um problema lá do passado, vai impactar o presente de Davi. Ou seja, quando Deus deu uma ordenança para Josué e o povo de Israel, e eles não fizeram de acordo com o que Deus tinha feito, um plano do passado vai impactar o presente de Davi. Ou seja, isso porque Golias ele veio de uma dessas cidades, que era a cidade de Gat. Então isso a gente aprende uma grande chave. Quando Deus te pedir algo, te dá uma ordenança hoje, não deixe para amanhã. Um problema passado gerou um grande impacto lá no futuro, no presente de Davi. Ou seja, assim como as coisas boas que a gente faz, tudo aquilo que você tem hoje, que você considera muito bom, você teve que se esforçar. E esse esforço ele começou pequeno, então pessoas que hoje têm grandes empresas começaram pequeno, foram lá trabalhando, poupando dinheiro, foram investindo, então veio de um resultado mínimo, um investimento pequeno que hoje se tornou grande, notório. Assim como as coisas boas se tornam grandes, as coisas ruins também podem se tornar grandes. Por exemplo, um casamento. Ninguém termina um casamento do dia pra noite. Ninguém deixa uma amizade do dia pra noite. Ninguém briga ali e discute do dia pra noite e não quer mais ver aquela pessoa. Então são diversos problemas pequenos que podem resultar em grandes perdas se você deixar para resolver isso amanhã. Não deixe, o que a gente aprende com isso, não deixe para resolver o problema para depois, sendo que você pode resolver ele agora. A sua visão determina o resultado que você vai ter. Não queira ter bons resultados se você tem uma visão pequena, uma visão de deixar tudo para depois. Não terceirize problemas. Porque fulano faz, porque... Não terceiriza, não jogue a responsabilidade nos outros. Pelo contrário, assume a responsabilidade e viva os planos de Deus na sua vida. A quarta coisa que nós aprendemos com Davi é a providência de Deus. Deus ele sempre vai prover recursos e oportunidades para você. Isso porque antes de Davi enfrentar Golias, Davi enfrentou o urso, Davi enfrentou o leão. Então não fuja dos pequenos problemas, porque se você não conseguir vencer os pequenos problemas, como você vai vencer os grandes? Então, observando o passagem de Davi, eu olho que Davi ele recebeu um treinamento do céu para depois ser visto, diante dos homens. Assim como o próprio Jesus ensinou nós a orar, ora secretamente no seu quarto. E assim o nosso Pai o recompensará em público. Então, isso foi algo que Deus fez com Davi. Davi no secreto. Deus treinou ele no secreto para depois honrar ele em público.
Então continue sendo fiel no secreto, porque Deus ele vai te honrar em público. Continua vencendo os seus problemas, seja no secreto. Deus ele vai te honrar em público, não fuja dos pequenos problemas. Deus ele proveu até os recursos, o mesmo recurso que Davi usou para enfrentar o leão, para enfrentar o urso, com certeza foram as pedras. Foi o mesmo recurso que Davi teve para vencer o gigante Golias e ser honrado diante dos homens. Então deixe que a palavra do céu seja maior do que a palavra do homem da terra que fala para você. Não deixe que a estrada do conforto te leve para longe da estrada do destino. Permaneça sendo fiel a Deus. E a quinta coisa que nós aprendemos com Davi é que a humildade ela abre portas. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E a gente aprende com Davi que mesmo errando, mesmo alguém que errou, um rei que foi chamado segundo o coração de Deus e permanece até hoje. Se você for em Israel, os maiores nomes de Israel vai ser King David, que significa Rei Davi, porque por mais que esse rei pecou, ele é o rei mais lembrado de Israel. Se você chegar em Israel hoje e você perguntar qual o maior homem que passou por lá, e perguntar sobre rei, eles vão falar que é o rei Davi. Porque o rei Davi foi um memorial, por mais que ele tenha pecado, ele teve um coração bom, um coração humilde para se arrepender. Então a gente aprende que a humildade ela abre portas. Então seja humilde e passe a viver o que você nunca viveu. Tenha um coração bom e passe a caminhar onde você nunca caminhou, para que você venha sonhar com os planos de Deus amanhã e venha também viver eles hoje, amém?